que tinham aqui em Pouso Alegre, tinha uma padaria. Sim. Só que ao invés de tacar uma pedra, né, eles atacam agora verbalmente pelas redes sociais. Mas é uma pedrada. Né? Entende a gravidade do ato, né? E assim, as pessoas, como, né, o Pet comentou, assim, muito emotivas. A gente, hoje, né, nós tivemos aí agora o resultado do segundo turno, e a gente vê que logo após o resultado do segundo turno, nós tivemos muitos movimentos, pessoas parando, teve movimento de caminhoneiros que parou as grandes rodovias. Então, quer dizer, é entendível a frustração de quem perde. Sim. É compreensível, né? A política também, a gente também na política se move por paixões, mas a gente não pode impedir o direito do outro de comemorar e, inclusive, de deixar ele andar livremente, né? Então você vê que as argumentações, muitas vezes, que foram utilizadas, estão sendo utilizadas, com relação à fraude nas urnas, enfim, né? A gente vê que tudo isso, eu tava reparando, né? Uns dois camaradas na Argentina fizeram um relatório de que teve fraude nas urnas. Né? Então, assim, sabe aquela coisa assim, poxa, nós temos tantos institutos de inteligência aqui no Brasil que são idôneos, que são respeitados. Sem a gente dúvida. tem um IME aqui no Brasil que está ali falando, olha, as eleições foram corretas. Sem dúvida. Né, e tudo mais. Então, quer dizer, precisamos fazer alguma revisão, pensar sobre urna, pensar sobre eleição? Cara, sempre precisamos pensar para cada vez a gente aprimorar cada vez mais a nossa democracia. Ponto. Agora, a partir do momento que você quer, vamos dizer assim, criar uma justificativa e, às vezes, até inventar uma justificativa para o fato que perdeu, é complicado. Porque daí começa uma guerra que beira algo fascista. Por isso que eu estou voltando lá atrás. Sim. Porque como o fascismo E aí isso entrou... demonstra pelos comportamento social. Comportamento, exato. Porque assim, a gente não está falando a gente não vai ter um fascista vestido de terno, de farda. A gente não vai ter isso. Mas tem aquela pessoa que tem aquela postura irracional. O que é o fascismo em conceito? Primeira coisa dele, é movido pela paixão. Eles amam um grande líder, eles enaltecem um grande líder quase como um deus para eles. O que esse grande líder fala é lei, então independente do que ele fale, todo mundo bate palma, não é? Às vezes transforma o que ele disse em coisa errada, porque assim, veja bem, o que o Bolsonaro fez nesses últimos anos e as falas dele devem ser sim condenadas. Porque imagina uma pessoa, a insensibilidade que ele teve no período da pandemia com falas, né? E assim, isso que eu comento é que pessoas que bateram palma pro que ele disse, comemoraram coisas que ele disse. Sim. E isso é muito grave, porque quando você comemora um ato de violência, e aí você coloca o outro como o seu inimigo mortal que está ali, que está tentando pensar um pouquinho diferente de você, a gente está beirando atos que pode voltar lá atrás, e aí a tiazinha da padaria vai ser apedrejada mesmo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? A alemã da padaria, que não tinha nada a ver com o rolê, tomou pedrada. Não, inclusive até de criar uma lista